Se liga nisso aqui. Que da hora. Você mudou? Só põe no olho. Que da hora, Dani! O que você tá vendo? Uma montanha-russa! Olha! Ai, peraí. Mó da hora, hein, velho? Parece que a gente tá dentro dela. Deixa. Que da hora, parece que a gente tá num deserto. Tcharam! Olá, meninas. Hoje nós iremos atender pedidos. Contaremos uma historinha. Era uma vez um lugarzinho. Não é isso. Iremos contar como foi a nossa conversão. A Dani é convertida, gente. Acredita? Graças a Vida, Deus, né? né? Se converteu. Você vai começar ou começa? Você que sabe, começa assim. Começa. Então tá bom. Iremos contar como foi que nós nos convertemos. Eu comecei foi o seguinte. Tudo começou com a separação dos meus pais. Meu pai e minha mãe separaram, né? Aí, a minha mãe parou de ir pra igreja e meu pai continuou indo. Só que aí eu tava naquela fase, tipo, de adolescência, entendeu? Tipo, todo adolescente é problemático. Você? Não, todo adolescente é. Problemática? Não, tem, lógico que é. Todo adolescente tem seus momentos. Você de já era descoberta. problemática? Todo mundo tem Viu? seus momentos. Ninguém era de- problemático Olha lá, aqui. tá vendo? Ela só. Então, Olha, ela não. realmente Essa Carol também não, né, Carol? Enfim, aí a gente tava naquele momento de tudo descoberto e tal. Aí eu comecei a ir pra aquelas matinê, que era tipo 2 horas da tarde e saía às 10 da noite. Só que, tipo assim, eu ia, não era pra fazer essas coisas erradas, tipo beber, fumar, não, era mais tipo por conta da música, porque tava na moda aquele Psy, eu adorava dançar. Por isso você Esse dança. Ah, não, Dani, eu vou ter que tirar. Não, daqui. Dá. Meu Deus, quando eu consegui gravar um vídeo? Quando você tá baixinha. Vai. Mesmo convertida, nós temos algumas falhas, né? Além disso, eu lembro que eu ia pra essas matinês e tal por conta das músicas, porque eu gostava. Aí eu lembro que teve um dia que eu sempre ia pra essas festas. Teve um dia que eu fui pra uma festa com uma amiga minha e a gente ficou bem, né? Doida. Isso, bem alegre, tudo a gente ia. Aí a gente ficou bem, né, alegrona. Aí eu lembro que minha mãe falou assim, Daniela, eu quero você em casa 11 horas da noite. Aí eu falei, não, beleza, tranquilo, vou chegar 11 horas. Só sei que a gente perdeu o último ônibus e não tinha mais como pegar, não tinha mais como ir embora, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada. Aí eu lembro que foi 2 horas da manhã, eu liguei pro meu pai. E minha mãe, nossa, se eu tivesse ido pra casa aquele dia, ela teria me batido muito. Aí eu lembro que ele foi buscar a gente 2 horas da manhã, isso foi de um sábado pra domingo. E de domingo ele sempre ia pra igreja no culto da manhã. Aí eu lembro que ele foi, buscou a gente e tal, e minha amiga, ela tava bem mais alegre do que eu. Eu até falei, mano, não fala nada, fica quieta no carro o tempo inteiro pro meu pai não perceber. Aí beleza. Aí eu lembro que ele foi, buscou a gente foi dormir na casa do meu pai. Aí no dia seguinte ele falou assim, eu quero que vocês duas vão pra igreja comigo. Aí a gente foi, super se divertiu lá e tal. Aí eu não fui mais, eu lembro que as meninas da mocidade até me chamaram pra participar do grupo de jovens e tal, porque eu era jovem nova, só que eu não participei. Aí eu lembro que depois eu fiquei um tempinho sem ir de novo. Aí meu pai, ele nunca foi assim muito de me obrigar a ir pra igreja. Ele sempre, tipo assim, chamava, mas ele falava, não, você tem que parar de ir pras coisas pra balada e ir pra igreja. Não, ele sempre foi mais, né? Aí eu lembro que minha tia falou assim pra mim, Dani, tem um menininho bonitinho lá na igreja. Aí você foi. Aí eu falei assim, vou dar uma moral pra ela, né? Moral pra quê? Pra ela? Pra ela. Falei, pô, tem uma menininha lá, né? Vou dar um voto de confiança. Aí eu fui. Aí eu lembro que eu fui e falei, caramba, não é que o menino é bonito mesmo? Aí eu fui pra igreja, né? Aí beleza, aí eu só sei que eu comecei a ir pra observar ele. Só que quando eu tava observando ele, meu foco tava sendo nele. Aí eu dormia no meio da pregação, não prestava atenção em nada. Só dormia no momento mais silêncio, paz, eu dormia, que era a pregação. Só que eu comecei a frequentar bastante. Você gostou de dormir, né? Sempre. Na igreja. Aí eu lembro que depois as meninas começaram a me chamar pra ir pra mocidade de lá. E eu sempre falava que ia, mas não ia e tal. Aí eu comecei sempre a observar esse menino. Só que teve um tempo que eu comecei a prestar atenção na palavra, do nada. Tipo, do nada. Aí foi que a palavra foi começando a entrar no coração e tudo mais, só que meu foco continuava sendo ele.
Aí eu lembro que as meninas, elas sempre tinham o costume de todo domingo almoçar na casa diferente de uma das meninas. Aí eu fui e, tipo, era aquele banquete maravilhoso, comida. Mano, incrível, incrível. Paraíso. Aí isso me conquistou bastante também, sabe? Pra igreja. Aí, eu não sei se foi a primeira casa que eu fui, mas acho que foi uma da intercalando as casas das meninas. E a casa que eu fui foi da irmã desse menino. Aí foi que depois eu comentei com as meninas, tá? Foi que a gente pegou maior amizade e tal. Aí eu acabei namorando com o menino, né? Conseguiu. O foco, né, foi alcançado. Mas depois a gente acabou não dando certo, né, e tal. Aí eu comecei a ficar mais firme na igreja. Aí saía com as meninas, né? Comecei a participar mais da mocidade. Aí foi quando foi em 2011, em maio, dia 1º, foi um feriadão, tava mó solzinho. Eu me batizei. Glória a Deus. Que linda. Dá um abraço. Que orgulho. Aí, me batizei nas águas. Aí eu me batizei. Aí eu lembro que dia foi dia 1º de maio. E quando foi dia 27 de julho de 2011. Aí foi no dia 27 de julho de 2011 que eu comecei a ser tia da escolinha. Que né? Eu cuidava dos grandes. Eu cuidava dos grandes. Coitados. E eles me amavam. Eles me amavam. Até hoje eles me chamam de tia. Imagina. Quando eu vou lá. Coitado. E era super divertido. Eu amava. Foi o primeiro ministério que eu tive na igreja. Fazia com muito amor porque eu gostava mesmo. Aí foi depois que eu fui começando a exercer outros ministérios. Depois eu entrei pro louvor, pros jovens. Não, louvor eu entrei depois. Mas aí eu comecei mais nos jovens. Aí apresentava dança. Não sei dançar. Mas lá a gente dançava, né? Tinha pisar. Não tinha pisar. Mas às vezes a gente fazia alguns passinhos em alguma dança. Algumas passinhos. Sempre tinha alguns passinhos. Aí foi que eu comecei a entrar mais nos ministérios. Que linda! Mas tá convertida até hoje. Tô, glórias a Jesus, tá vendo? Tem jeito pra todo mundo. Isso aconteceu comigo. E você, Ari? Como foi sua conversão? Ah, gente, eu também. Eu bebia muito. Eu ia pra balada, dava uma dor de cabeça pra minha mãe, cabulava. Mentira. Mentira. Eu me converti quando eu tinha 14 anos, mas cabular é verdade. Você cabulou? Uma vez eu não tava gostando muito da aula, sabe? Aí eu fui dar uma passeada com as minhas amigas lá fora no pátio, mas depois eu voltei rapidinho. Isso não é cabular. É Cabular sim, eu não é fiquei quando a fora gente da... não entra na escola e tipo... Dani, eu fiz Tá uma bom. coisa, eu Tá bom, cabulei, tá eu bom. cabulei. Nossa. Eu lembro que na época, quando eu comecei pra igreja com meu pai, que eu tinha 14 anos, eu comecei a frequentar o grupo de jovens, né, que eles começaram a me chamar. E eu ficava muito triste, porque todo mundo tinha um testemunho pra contar, de que usou droga, de que bebia, de que ia pra balada, de que ficava com vários meninas. E eu, como era muito nova, meio que não deu tempo de fazer tudo isso. Glória a sabe? Deus, né? Glória a Deus, mas na Glória a época eu Deus. ficava triste. Eu ficava muito triste. Coisa do demônio, isso, viu? Eu queria ter uns testemunhos pra contar e eu não tinha. Mas olha, você que nasceu em berço evangélico, que é da igreja desde cedo, que não passou por essa fase, não tem necessidade nenhuma de passar por isso, gente. Eu fui entender isso depois de um tempo. Não é Matinê. necessário. A vida com Cristo é incomparavelmente melhor. Se eu pudesse escolher nascer não, né? Se eu pudesse escolher ser cristã desde berço, eu seria, porque não tem nada melhor do que isso. E aí depois eu fiquei esse tempo, né, na mocidade, no grupo de jovens, só que era meio complicado, porque eu era muito novinha, eu não podia sair sozinha ainda, eu comecei com a minha irmã, e meu pai tinha que levar a gente, e aí teve uns problemas lá, né, que a gente acabou se afastando da mocidade e começou a frequentar só a sede. E eu confesso que foi meio complicado, porque na vida de um adolescente que tá saindo da infância, indo para adolescente, é muito importante você ter jovens que falem a mesma língua que você, que fazem as mesmas coisas que você. E quando você vai só numa igreja, não tem isso, né? Tem aquela pregação geral do pastor e ele acaba falando com todo mundo. Então eu não sabia bem o que era certo, o que era errado fazer, e também não tinha aquele compromisso com Deus, de tipo, eu vou ler, eu vou orar, eu vou buscar entendimento da palavra. Eu não tinha isso. Eu comecei a ter isso quando eu fiz 17 anos, que eu tava saindo da escola, ia começar a faculdade, aí eu resolvi, eu vou ter um compromisso com Deus, e aí eu comecei a orar, eu comecei a assistir os cultos pela TV, né, que passava todos os dias, e anotar a palavra, eu comecei a buscar mais a Deus de verdade. Era sozinha. E aí, quando eu entrei na faculdade, conheci uma amiga. Eu lembro que na escola eu fiz uma oração pra Deus, porque quando eu comecei a me firmar com Jesus, as minhas amigas do mundo, por mais que a gente não fazia assim nada demais, nada de errado, eu vi que os pensamentos dela começaram a ser muito diferentes dos meus.
E quando eu comecei a ir pra esse lado da igreja, elas começaram a se afastar de mim. E aí eu fiz uma oração, eu falei assim, Deus, coloca pessoas, amigos de verdade na minha vida, que me levem mais pra perto da sua presença. E aí na faculdade eu conheci uma amiga que é a Rê, beijo Rê. E aí a gente começou a fazer um propósito de oração, porque ela também estava afastada da mocidade do grupo de jovens dela, e a gente estava sentindo muito no coração o desejo de fazer a obra, de fazer alguma coisa a mais pro Senhor, né? E aí a gente voltou a frequentar a sede, a gente começou a orar pra voltar pra mocidade e a gente começou a frequentar e eu tinha vontade de entrar em alguns ministérios. Eu comecei a fazer faculdade de publicidade, rádio e TV na área de comunicação ali. E aí eu queria participar do Ministério de Comunicação da mocidade, eu gostava muito da intercessão também. Mas era uma coisa que eu não sentia, eu estaria na vontade permissiva de Deus e não na vontade plena. E a gente resolveu continuar orando por mais um tempo. E aí uma vez a Mara, que era a antiga líder do Quarto Rosa, ela chamou a gente pra tomar o primeiro café da manhã. Um beijo, Mara. O primeiro café da manhã que tava surgindo o Quarto Rosa, ia ser a primeira reunião do Quarto Rosa. E a gente veio, legal, um café da manhã com as meninas, né? Comida, Dani. Né? Não era. Foi muito legal. Eu amo comida também, gente. Não que nem a Dani, mas eu amo comida. E aí a gente veio no café da manhã... Conversamos e tudo, mas não era uma coisa assim. Falei, nossa, que legal. Eu achava legal, bonito. A Mara mostrou o testemunho lá do Quarto Rosa, né? Só que depois de um tempo aquilo foi me incomodando. Ficou ardendo no coração. Sabe quando arde no coração? E Deus colocava todo no meu coração, Quarto Rosa, Quarto Rosa. Eu falei assim, meu Deus, eu vou falar com meu pai. Se meu pai topar numa boa, é porque é da vontade de Deus. Aí eu fui falar com meu pai amou a ideia. Falei assim, nossa, é um ministério muito bonito, não sei o quê. E aí eu comecei a participar do ministério e tudo. E aí eu tô aqui até hoje. Aí eu conheci a Dani. Vou contar pra vocês como a gente se conheceu. Ela veio da igreja dela. De uma regional. Para, Dani! E aí ela tava sozinha no cantinho dela ali na mocidade. Aí a Mara, Mentira. É verdade, ela não tinha Mentira. amigo. Eu tava assim, eu tava... Você era nova, eu tava amiga. sozinha, eu tava sozinha. Ela era nova na mocidade, aí ela tava solitária. Ela não conhecia ninguém. Não. Aí, no primeiro dia que eu vim pra mocidade, tava tendo esse banquete aí. Eu não comi nada. De vergonha. era tímida, né? Tímida, eu era? Não, né? Agora, essa maravilha aqui. Então, aí a Dani tava sozinha no lugar dela, no banquinho. Aí a Mara falou assim, Ari, vai lá conversar com essa menina, né? Vê qual que é a você dela. falou assim, Mara? Falou. Vai lá conversar com ela. E Aí vamos eu conversar. falei assim, ela tem uma cara de chata. Não tem que conversar com você. Sério? Ela tinha uma cara de patricinha, né? Porque ela tava de vestidinho. Vestido E verde. de Melissa. Gente, agora nunca mais veio de vestido pra mocidade. Era só a primeira impressão, né? Melissa, nossa. Eu ainda Vem de chinelo, vem de calça de moletom. Eu nunca vim de chinelo. Já fiz. Pra gravação. Tá. Sem fazer a unha. Continue. Ela veio. Aí eu comecei a conversar com ela, né? Mentira, eu não achei ela chata. Eu fui conversar com ela numa boa, de coração aberto. E a gente começou a pegar uma amizade, né, Dani? Verdade. E aí eu chamei ela pra assistir uma reunião do Quarto Rosa. Pra primeira reunião. Aí ela veio e amou. Fiquei até hoje. Tá até hoje, Vamos agora a lá. gente tá aqui. E é essa a nossa história, gente. Eu sempre fui de Jesus. E eu nunca fui, não. Agora você é, amiga. Não, mas você falou que não. Não, eu não falei isso. Eu falei não que, quero mais enfim, saber. não. Não me puxa não. Pessoal, foi isso. Se vocês gostaram, curte, compartilha. Se não gostou, curte do mesmo jeito, né, Dani? Aqui é o se inscreva. Aqui. E aqui eu curti. E se for ao contrário? É aqui, Dani. Aqui eu curti e Tem. aqui vocês se inscrevem no canal. Eu tenho um assim e um assim. Deixem seus comentários o que vocês acharam, né? É assim só. Esse aqui, não. Esse. Curte. Não, mas tem um assim também. Você pega dentro. Questões para os próximos vídeos, tá bom? A gente vai ter um vídeo especial. É verdade. Em breve. Engraçado. Tag de amigas. Pode falar, né? Já falou. Já falei. Já Tag falou. de amigas. Mais pra frente. Fiquem ligadinhos no canal. Um beijo, meninas. Até a próxima. Tchau. Voltando naquele assunto, né? Vamos conversar ali rapidinho? Dá um abraço. Não, vamos conversar. Sobre como foi o jejum de Jesus. Você é Jesus, amiga.